O que poderia dar errado em um tobogã? Eles são bem mais lentos e fechados do que as montanhas russas. Bom, normalmente, coisas podem acontecer, como ficar preso, sabe? No escuro. Assim como ser atropelado por alguém com 3 vezes o seu tamanho. Essa eu sei por experiência. E como eu poderia esquecer, você também pode cair da beirada. Mas elas continuam sendo bem divertidas. É só ignorar os ossos quebrados e possíveis monstros morando nos tubos. Por isso, hoje vamos falar de 10 tobogãs que você não precisa mais se preocupar em descer, pois foram banidos. Seja muito bem-vindo, você está no Portal dos Mistérios. E aqui estão 10 tobogãs tão perigosos que foram banidos. Vamos começar, ok? Número 10. Steamer Slide. O Parque Aquático Calypso, em Ottawa, Canadá, sofreu 20 queixas em 2015 por problemas de segurança. 9 foram removidas durante o julgamento, deixando 11 queixas. O Parque Aquático Calypso foi considerado culpado em 6 dessas queixas. Essas queixas diziam respeito principalmente a um tobogã particularmente perigoso, chamado Steamer Slide. É assim que esse tobogã funciona. A pessoa entra em uma série de tubos. Esses tubos deixavam as pessoas frequentemente machucadas. Uma pessoa quebrou uma vértebra em 2 lugares em uma descida. Outra pessoa quebrou a clavícula. Quando esses acidentes acontecem, o parque deixou de notificá-los e também não fechou o tobogã. Foi algo do tipo: você quebrou a clavícula? Eu não consigo sentir o meu rosto. Levanta, criança, pega um pirulito. E quanto a você? Eu quebrei ambas as minhas pernas. Anda aí. Número 9. Aquasphere. Agora esse aqui parece menos sujo e mais como um filme Pokémon. O Aquasphere é parte do Centro de Recreação Península Aquática. Esse tobogã teve vários tipos de problemas desde a sua criação, o que normalmente resulta em pessoas sofrendo algumas lesões e bem intensas. Onde o menino saiu do outro lado completamente apagado, depois de ser jogado para fora da boia e ficar sendo arremessado de um lado para o outro dentro do tobogã. Depois desses incidentes, o tobogã foi fechado para investigarem o que causou o problema. Porém, essa não foi a primeira vez que esse tobogã foi fechado depois de um acidente. No passado, esse tobogã machucou severamente um garoto em um acidente e também machucou 2 adultos na cabeça. Mesmo quando o tobogã foi testado inicialmente pela equipe do parque e por suas famílias, em um evento privado após a sua construção, ele acabou machucando várias pessoas. Número 8. Shoot the Rabbits. Shoot the Rabbits é um tobogã em Cedar Point. As pessoas descem nesse tobogã imenso em um bote com até 10 pessoas andando no mesmo bote. Nesse tobogã aconteceu um dos piores acidentes na história dos parques aquáticos. Um dos botes estava sendo levado para o topo de uma ladeira quando o tobogã deu defeito. O bote acabou descendo a ladeira para trás antes de capotar e ficar de cabeça para baixo. Isso significa que 10 pessoas, isso mesmo, 10 ficaram presos em seus assentos na água sem ter como sair. Uma mulher sofreu vários traumas na cabeça. Haviam crianças no bote que ficaram extremamente assustadas. Pessoas correram para a água e tentaram virar o bote manualmente. Se não fosse por essas corajosas pessoas que ajudaram, as pessoas no bote provavelmente teriam se afogado. Número 7. Black Hole. Um dos tobogãs mais infames do mundo é o Black Hole, em um parque aquático de Orlando chamado Wet n Wild. Ele sofreu vários processos de pessoas que foram machucadas seriamente descendo nessa armadilha mortal. Em um caso, um homem processou o parque em $1,7 milhão devido às lesões sofridas no tobogã. Durante a descida, ele foi atingido por um objeto não identificado. Ao chegar no final do tobogã, ele não conseguiu mexer as pernas. Ele teve que implantar placas de metal no pescoço. Houveram incontáveis outros processos contra o Wet n Wild, depois de lesões causadas pelo Black Hole. Uma garota sofreu lesões depois de cair do seu tubo. Outra acabou parando completamente durante a descida, sendo atingida pela pessoa que vinha atrás. O tubo em que a outra garota estava acabou virando, machucando ela. Dá pra ver um padrão recorrente aqui. O maior problema é que levava 23 segundos para uma pessoa completar a descida, mas os funcionários mandavam pessoas descerem a cada 20 segundos. Ou seja, eles não esperavam a outra pessoa sair do tobogã antes de mandar mais uma. Número 6. Insano. Para esse tobogã, nós vamos para o Parque Aquático Brasileiro Beach Park. É um dos tobogãs mais altos do mundo.
É claro que estamos falando do Insano. Essa coisa tem 40 metros de altura. Isso é o mesmo que um prédio de 14 andares. Estava fadado a ter lesões terríveis associadas a ele. As pessoas experimentam velocidades de até 100 km por hora na descida. Dizem que é tão rápido que o seu corpo nem toca o chão boa parte do tempo. Você fica voando. Por isso, é muito importante você esticar as pernas e cruzar os braços em cima do peito, se quer descer desse tobogã. A descida acaba em torno de 45 segundos. Frequentemente, as pessoas chegavam ao fim da descida às lágrimas. Não dá para culpar elas, é uma queda de um prédio de 14 andares. É aterrorizante. E se tivesse um jacaré no final que você não soubesse? Pouco provável considerado a situação, mas mesmo assim assustador. Número 5. Sierra Side Leading. A piscina onde as pessoas conseguem aguentar as lesões. Dá licença enquanto eu vou tomar um banho de dinheiro. É mais ou menos como eu imagino que as coisas acontecem nesse tipo de negócio. Número 4. Cannonball Falls. No nosso próximo tobogã perigoso, nos retornamos ao infame Action Park. Ter o parque aquático com mais lesões no estado é uma coisa, mas que tal ter o tobogã com mais lesões no estado? Esse é o Cannonball Falls, o tobogã mais perigoso do parque mais perigoso no estado mais perigoso, Nova Jersey. Por causa da enorme quantidade de pessoas se machucando nessa coisa, o parque teve de fechar em setembro de 2015. A descida termina com uma queda de 3 metros em uma piscina. 6 pessoas se machucaram seriamente em apenas uma temporada. Boa parte dessas pessoas sofreu a mesma lesão no ombro. A empresa que gerencia o parque relutou para pagar os tratamentos de qualquer uma das vítimas da queda do Cannonball. Com licença, senhor, eles querem compensação pelos machucados deles. Como se atrevem? Eu dou entretenimento a eles e eles me dão dinheiro. Número 3. Verrückt. Um dos acidentes mais recentes e mais trágicos envolvendo um tobogã aconteceu no Verrückt. Este tobogã fica no parque aquático da cidade de Kansas e é o mais alto do mundo. Tem o tamanho de um prédio de 17 andares. Lembra que eu falei do outro que é assustador? Esse tem mais de 51 metros. Caleb Schwab, um garoto de 10 anos, foi lançado do bote e decapitado em agosto de 2016. O garoto era bem magro e muita gente dizia que ele não deveria ter tido permissão para entrar no tobogã, que tem um limite de altura. Verrückt é uma palavra alemã que pode ser traduzida como louco. Desde o acidente, o tobogã está fechado. Número 2. Jerônimo Falls. Jerônimo Falls é um tobogã no infame Action Park Nova Jersey, onde muitas pessoas se machucaram, morreram ou processaram o parque por falta de precauções de segurança. Um tema meio comum em torno desses parques aquáticos. Parece divertido, né? Talvez não. Jerônimo Falls não existe mais, mas quando existia, era considerado um dos tobogãs mais extremos de todos os tempos, devido à sua inclinação, que era insana. Hoje em dia não se faz mais tobogãs com tanta inclinação, já que as pessoas acabavam voando ao invés de descer no tobogã. Eles resolveram esse problema colocando uma proteção de metal no tobogã, o que fazia as pessoas voarem e bater na proteção em alta velocidade. As pessoas nesse tobogã experimentavam batidas de até 90 km por hora. Número 1. Cannonball Loop. Existe um rumor de que essa atração nunca foi aberta ao público, mas em 1985 o Cannonball Loop abriu sim. Durante os testes desse tobogã, bonecos foram jogados e decapitados. Como se não bastasse, empregados do parque receberam $100 para testar a atração. Cara, isso que é bom gerenciamento. Felizmente ninguém morreu nessa monstruosidade, mas algumas pessoas ficaram presas. E antes que fosse fechado de verdade, um alçapão foi instalado para recuperar as pessoas que ficavam presas. Esse é o fim do nosso vídeo. Não sei vocês, mas eu não pretendo descer em um tobogã tão cedo. A não ser que me ofereçam um bom dinheiro. Aí eu vou se tiver um alçapão funcionando. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima!